Olá, tudo bem? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre veículos elétricos e autônomos, mito ou realidade? Pois bem, para nós falarmos sobre veículos elétricos, nós temos que nos reportar ao ano de 1882, onde nós já tínhamos alguns veículos elétricos que faziam parte da sociedade, ok? Na realidade, o primeiro registro que nós tivemos de veículos elétricos no mundo é em meados de 1830, ok? Mas em 1882 nós já tínhamos lá na Alemanha a utilização de veículos elétricos, ok? Então o automóvel, quando nasceu, ele nasceu elétrico e posteriormente a isso ele passou para o sistema de combustão, ok? No ano de 1892, aqui no Brasil, nós já tínhamos um bonde elétrico no Rio de Janeiro, ok? E este veículo, ele teve uma viagem inaugural, né? E quem participou foi o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Em 1898, a fabricante Becker Motors, né, utilizou uma nova tecnologia inventada por Thomas Edison para projetar seus veículos elétricos. E essa tecnologia nada mais era do que as baterias, que foram revolucionárias na época. No mesmo período de 1898, Ferdinand Porsche lançou um veículo muito interessante, conhecido como P1. Mas o Porsche, em 1901, foi mais inovador ainda. Ele montou um veículo híbrido, ok? Onde esse carro ele tinha um motor a combustão e haviam motores elétricos nas rodas, ok? Já naquele tempo, hein, pessoal? Veja só que interessante a história. Mas em 1913, Thomas Edison já apresentava em Detroit o seu veículo puramente elétrico, né? E muita gente não conhece essa foto e não conhece essa faceta de Thomas Edison, porque já naquela época ele queria fazer uma parceria com Henry Ford para poder produzir os veículos elétricos em grande escala, né? Porém, nós tínhamos o problema da questão de autonomia dos veículos devido à tecnologia de bateria. As baterias eram muito pesadas e proporcionavam baixa autonomia dos carros, né? Então, nós tivemos várias empresas que na fase da história da indústria automobilística lançaram vários produtos interessantes, ok? Nós vamos citar alguns aqui, mas poderíamos citar inúmeros. No final da década de 50, a Delphine, ou Delphine, como queira, né, antecessor do Gordini, né, que nós conhecemos, é o grupo Renault, né, lançou um veículo chamado Enei Kilowatt, que era um Gordini 100% elétrico, ok? Mas também na década de 70, a Volkswagen também inovou, lançando uma Kombi modelo híbrida também, com o seu conjunto powertrain, né, o seu conjunto de arrasto, motor e câmbio, nos moldes que nós conhecemos, agregado juntamente com o motor Bosch elétrico, tá? O motor é alimentado por baterias de armazenamento para acionar o carro em baixa velocidade e poderia ser utilizado como um gerador também, para recarregar as baterias, assim como nos veículos híbridos atuais, né? Então ele já tinha também um sistema regenerativo, esse motor da Bosch. Então é um conjunto interessantíssimo em relação à história do automobilismo. E eu escolhi, pessoal, esses dois carros para demonstrar para vocês, né? Porque a Kombi e o Gordini nós conhecemos muito aqui no Brasil, ok? Porém, na mesma década foi lançada pela Volkswagen um modelo puramente elétrico chamado Electrobus, ok? Então uma Kombi
puramente elétrica. Eles fizeram a híbrida, depois construíram algumas unidades, né, em torno de 200 unidades da puramente elétrica, e esses veículos rodaram em fase experimental pela Alemanha, ok? Mas nós não podemos deixar de enfatizar que em 1965, na cidade de Jundiaí, São Paulo, houve também um grande inovador chamado Maurício Lorenzini, que construiu o primeiro carro elétrico do Brasil, equipado com baterias convencionais, ok? Que é a bateria de chumbo ácido. Alcançava autonomia, né, considerável, e a 70 km por hora. Essa era a velocidade que o veículo atingia. E esse carro, ele tinha uma característica interessante, porque já naquela época, no veículo puramente elétrico, ele fez o que a BMW montou, né, no BMW i3. Naquela época, ele construiu um motor estacionário para ele ser gerador, ok? E carregar as baterias quando elas se descarregassem no percurso, tá? Porém, não podemos esquecer que em 1975, João Augusto Gurgel, né? João Augusto Amaral Gurgel, desenvolveu o Itaipu E150 e o monovolume E400, tá? A fábrica da Gurgel, ela teve uma história aqui muito interessante no Brasil. Foram pessoas visionárias, né, que nós tivemos aí na história da indústria automotiva. Em 25 de junho de 1980, a Gurgel lançava a sua pedra fundamental da fábrica de veículos elétricos. Então a Gurgel também produziu alguns veículos elétricos muito interessantes, ok? Pois bem, falamos um pouquinho da linha do tempo do automóvel elétrico e agora nós vamos falar a relação do planeta com a mobilidade elétrica. Por que toda essa transição que nós estamos tendo nos dias de hoje, né? Existem vários aspectos. Algumas pessoas perguntam: poxa, mas o carro elétrico ele vai pegar, ele vai vingar no mercado, né? Essa é uma tecnologia que vai para frente, ok? Então nós precisamos agora saber alguns conceitos, o porquê todas as indústrias automotivas já têm os seus produtos puramente elétricos, o porquê nós estamos nessa transição de tecnologia, ok? No mundo e no Brasil, tá? Primeiramente, o primeiro aspecto que nós devemos considerar é a questão da camada de ozônio, né? Nós estamos tendo aí uma deteriorização do planeta, né? O nosso planeta está com a sua capacidade produtiva de alimento, né, de suprir alimento, muito reduzido, e isso é uma grande preocupação dos ambientalistas, né? E a questão da camada de ozônio, nós estamos falando da poluição atmosférica, que vem afetando fortemente o nosso planeta, né? Neste período de quarentena que nós estamos, nós conseguimos observar aí que o céu está mais limpo, que está mais bonito, né? Nós observamos os rios também que mudaram de cor, né? E isso graças a essa parada que nós tivemos em relação à emissão de gases, né? Então, nós temos aí uma grande preocupação nesse processo da destruição da camada de ozônio, porque ele está desequilibrando o ecossistema e inibindo o sistema produtivo de alimento que nós temos aqui no planeta, ok? Então, o que acontece? As geleiras da Antártida, elas estão derretendo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos atrás, né? Então algumas cidades litorâneas, alguns portos, eles já estão sendo prejudicados com esse aumento de volume de água na terra, ok? E também as chuvas, elas impactam, né, os trabalhos da colheita de safra, né, da produtividade de alimento. Então, se você tem um desequilíbrio ecológico, você tem um excesso de chuva, você tem um prejuízo muito grande na produtividade de alimentos, né? E isso impacta diretamente no preço,
né? E aí nós vamos falar da lei da procura e da oferta. Nós vimos o ano passado aí o quilo de tomate a R$10, R$12, né? A alface muito cara também e outros itens também, pessoal, né? Para vocês terem ideia, no Distrito Federal, o ano passado, 2019, né, nós tivemos aí um aumento de 650%, tá, no preço da batata, ok? Devido às fortes chuvas que nós tivemos no início de 2019. Além dos prejuízos que as empresas não conseguem produzir, né? Algumas tiveram seu parque fabril inundado, prejudicado. Aí nós começamos a ter problema de locomoção dos funcionários, né? E uma série de problemas na cadeia produtiva, ok? Não apenas de automóvel, como outras cadeias produtivas também, porque quando você não tem transporte público devido à enchente, né, você para tudo, ok? E o prejuízo é muito grande. Pois bem, além dessa questão do desequilíbrio que nós estamos tendo aí na questão de alimento e toda essa questão prejudicial economicamente, nós teremos aí um declínio na produção de petróleo, né? Já existe um consenso mundial que o petróleo ele vai acabar, né? Ele vai reduzindo graduativo o seu volume, ok? E nós temos uma projeção aí que em 2050, 2060 o petróleo se esgota, né? Então é por isso que algumas grandes petrolíferas já estão migrando para este segmento de energia limpa, né? E como eu disse, isso é um consenso mundial, né? Que esse petróleo ele teve um pico de produtividade no ano de 2010, né? E em 2050 ele já está entrando num declínio muito forte. E é por isso que nós temos que pensar na questão da mobilidade, né? A mobilidade elétrica, a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta, tá ok? Para vocês terem ideia também, existe um dado muito interessante, que quem mora nas grandes metrópoles, eu vou dar um exemplo da cidade de São Paulo, porque estou em São Paulo, né? Você morando no centro de São Paulo, mesmo que você não seja fumante, é como se você fumasse 4 cigarros por dia, ok? Então, o índice de poluição ele é tão alto que prejudica a vida do ser humano, né, e reduz a expectativa de vida, ok? Então nós também temos aí alguns estudos que indicam os gastos públicos com a saúde, né, com problemas respiratórios que a população tem devido à poluição, ok? Pois bem, e o que leva os países à eletrificação dos transportes, né? Nós temos os ônibus elétricos, nós temos o metrô, nós temos os trens, né? O primeiro aspecto é a questão da segurança energética, né? Preço de petróleo, né? A segunda questão é a problemática ambiental, né? Aí nós falamos também do aquecimento global, nós temos aí vários acordos, né, relacionados a essa questão da camada de ozônio, do aquecimento global, né, para que a gente possa reduzir, né, toda essa situação de emissão de gases. Nós já tínhamos lá os eventos da Rio 92, Protocolo de Kyoto, Protocolo de Montreal, né, a CPO 21, CPO 25, ok? Nós temos essa questão da saúde pública que eu mencionei, né? E nós temos também janelas de oportunidades para as novas tecnologias. E é aí que entra a questão dos veículos elétricos e dos veículos autônomos, né? Então eu vou mencionar aqui alguns países que já estão forte nessa transição, né? A questão da Noruega e da França foi a redução de emissão de gases, né? Que eles estavam com um problema muito grande lá em relação ao ecossistema. A Alemanha também foi
além da mudança climática, o grid de energia, né, e o desenvolvimento tecnológico. Quando falamos de desenvolvimento tecnológico, oportunidades, ok? E todo mundo sabe que a Alemanha, ela é a grande referência automotiva no planeta, né? Então todo mundo que produz automóvel fica de olho no que a Alemanha está fazendo, porque é a Alemanha que dita as regras, os rumos das tendências automotivas no mundo todo, né? Os Estados Unidos é a questão da segurança energética, o Japão foi a questão da saúde pública, né, que fizeram isso. E nós já temos 7 países, né, que proibirão a produção de motores a combustão, né? Ou seja, motores com combustíveis fósseis, né? E eles já determinaram data para isso, ok? A data na realidade era 2030, né? E muitos estão antecipando essa data. No caso da Alemanha, ela começou com 2030, depois ela falou que era 2028, depois passou para 2025, dizendo que a partir de 2025 só irá produzir veículos elétricos, ok? Mas além da Alemanha, nós temos aí mais 6 países que mencionaram essa situação, né? Por todos esses fatores que nós acabamos de falar, tá ok? Nós estamos vendo nos noticiários, né, sendo publicado aí o fim do motor a combustão. Estamos tendo aí algumas informações de montadoras que não estão mais investindo nessa tecnologia, né, e todos já estão migrando para o elétrico, né. Alguns acreditam, apostam ainda na questão da transição, que é o híbrido para depois o elétrico, mas grandes marcas já falaram, olha, nós não vamos mais desenvolver tecnologias híbridas e vamos passar para os veículos puramente elétricos, né? Pois bem, nós temos o Protocolo de Montreal, que dentre vários acordos em relação ao clima do mundo, nessa questão ambiental, o Protocolo de Montreal, hoje nós temos mais de 200 países que estão envolvidos nesse protocolo, né? E nós temos que prestar contas sobre a redução de emissão de gases, né? Então nós temos lá um consenso mundial e todo mundo anualmente, né, presta conta do que está fazendo no país para poder obter essa redução, né? E obviamente para termos melhor qualidade de vida no nosso planeta, ok? Então nós temos aí a questão de metas no Brasil para emissão de gases de efeito estufa, e nós temos todas essas projeções, ok? Que elas têm que ser reduzidas, né, até o ano de 2030, ok? Considerando a contribuição nacionalmente determinada. Então até o ano de 2030 o Brasil tem que reduzir drasticamente as suas emissões de gases. Lembrando que o Brasil ainda dentro desse panorama, pessoal, ele ainda está muito bem, né? Nós temos aí acompanhado também a evolução da energia limpa na América do Sul, né? E nós estamos tendo um crescimento muito grande na questão da utilização de energia solar e energia eólica, né? Aqui no Brasil, lá no Piauí, né, inauguraram a maior usina de energia solar da América Latina, né? São 690 hectares para gerar 290 megawatts, tá? Muitas empresas petrolíferas, como elas estão migrando para essa área de energia limpa, né, elas têm feito vários investimentos aqui no Brasil. Então eu sugestiono ao pessoal que pesquise tudo isso, né? Lembrando da nossa Itaipu, né, que a nossa Itaipu tem 35 anos de geração de energia, né, no auge da sua eficiência produtiva, né?
Então muita gente fala sobre a questão do veículo elétrico e diz assim, poxa, mas nós não temos infraestrutura. A infraestrutura, a cada dia que passa, ela vem aumentando, né? Mas nós já temos infraestrutura com captação de energia solar para poder abastecer os veículos elétricos, né? É o que nós chamamos sistema off-grid, ok? Ele é desligado da rede de energia elétrica. São placas de energia solar que alimentam esses pontos de abastecimento no veículo, dos veículos elétricos. E nós temos lá no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, né, dois eletropontos muito interessantes, né, que são as placas de energia solar que alimentam os pontos de abastecimento para veículo elétrico, e ao mesmo tempo essa placa de energia solar ela também serve como garagem para proteger o veículo, né? São sistemas inovadores que estão aparecendo, ok? E muitas pessoas perguntam, e o impacto energético, né? As pessoas vão comprar carro elétrico, vão pôr na tomada de casa para carregar. Isso nós não teremos o impacto energético, né? Pessoal, tenho que dizer a vocês que esses estudos já estão concluídos aqui no Brasil, né? Nós temos aí grandes concessionárias de fornecimento de energia elétrica, dentre elas CPFL de São Paulo, Copel do Paraná, né? Temos a Itaipu lá que vem fazendo essas pesquisas já há um bom tempo, ok? E elas já deram um aval dizendo que não teremos problema, né, de suprir essa demanda de energia, né? E aqui no Brasil as pesquisas prevêem 80 mil eletropostos até 2030 para suprir toda essa expansão que nós estamos tendo aqui neste mercado, ok? E até, como mencionei antes, as maiores empresas petrolíferas já estão migrando para este mercado. A Petrobras declarou investir 23,77 milhões em painéis solares, né? Está desenvolvendo grandes tecnologias. A Shell, ela já vem aí nesse pioneirismo de transição, né, de energia limpa, ok? E ela vem investindo aí na questão da energia eólica e da energia solar também, além de combustíveis alternativos, ok? E vamos falar um pouquinho sobre o potencial brasileiro para este segmento, né? No ano de 2006, a empresa hidroelétrica de Itaipu estabeleceu parceria com uma empresa sueca, KWO, né? A KWO foi fundada em 1925 e desenvolve o programa de veículos elétricos no território brasileiro. Os primeiros anos do projeto Veículos Elétricos, VE, e nós estamos falando de 2006, né? Mais de 80 protótipos saíram do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento e Montagem de Veículos Elétricos, construídos dentro de Itaipu, no Galpão G5, com recursos da Eletrobras. É a maior linha de montagem de elétricos do país. Então, como eu disse a vocês, lá em Itaipu existe um centro de pesquisa gigantesco, né, onde nós temos vários modelos de veículos elétricos que foram testados, validados e certificados, né? E por incrível que pareça, nós temos aviões elétricos no Brasil, né? Caminhões puramente elétrico, ônibus, né? E muita gente às vezes fala assim, poxa, mas qual a diferença do trólebus, né, para o ônibus elétrico que vocês estão citando? O trólebus ele tem um pantógrafo que faz a captação de energia na rede para ele poder andar, né? E os ônibus atuais, eles funcionam igual ao celular, eles têm as baterias recarregáveis, ok? Portanto, não precisam mais andar conectados na rede, né? Eles podem fazer outros percursos onde não tem essa rede de carregamento.
Tá? E lá em Itaipu nós temos picapes elétricas, nós temos caminhões 3/4, micro-ônibus e uma infinidade de modelos de veículos, né? O programa Veículo Elétrico Brasil, tá? Para permitir as pesquisas sobre o impacto do veículo na rede elétrica, o programa Veículos Elétricos também incorporou à frota modelos já utilizados em série pela indústria, além de caminhões, ônibus e aviões. Atualmente, os pesquisadores e publicitários divulgam que no Brasil já está se preparando para o avanço da eletromobilidade, devido às exigências de sustentabilidade mundial e as certificações de qualidade no sistema de gestão ambiental, que é a ISO 14001, que as empresas deverão apresentar para o funcionamento e produtividade. Pois é, pessoal, a questão de lei, né, em relação à agressão do meio ambiente, ela vem a cada dia ficando aí mais minuciosa para que os empresários tomem bastante cuidado nessa questão ambiental do planeta, ok? A atuação do poder público, né, e aí nós vamos falar de legislação. Foi criada em Brasília no dia 17 de 5 de 2018 a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Eletromobilidade Brasileira, composta por 190 deputados e 10 senadores. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, anunciou a Resolução 717 de 30 de 12 de 2017, que vai regulamentar carros elétricos e autônomos no Brasil, ok? Em algumas cidades, os quais o setor público e privado que já utilizam veículos elétricos, como São Paulo, Curitiba, Campinas, Rio de Janeiro, Fortaleza, Joinville, São José dos Campos, cidade de Criciúma, estão desenvolvendo infraestrutura de abastecimento, né? Em 2019, aqui no Brasil, nós tivemos vários lançamentos de veículos puramente elétricos. Algumas montadoras já lançaram esses produtos, estão tirando o termômetro do mercado, né? Os carros estão rodando, venderam muitos carros para frotistas, ok? E fazendo aí a pesquisa de viabilidade de produção nacional, né? Para que vocês tenham ideia, a Caoa Chery, ela lançou o Arriso elétrico, pretende lançar mais 2 modelos elétrico, tá? Que é o EQ1 e o Tigo elétrico, tá? A Volkswagen, ela confirmou 6 veículos eletrificados até 2023, né? Obviamente que nós vamos ter aí um retardo nesses lançamentos de produtos devido a essa situação do coronavírus, ok? Que estamos passando, mas os veículos elétricos já são uma realidade aqui no Brasil, ok? A Jack Motors, ela lançou aí também 5 produtos puramente elétricos, ok? Teve uma venda aí, um boom de vendas interessante nesse segmento, né? Oferecendo aí modelos diferenciados entre categorias diferentes, né? Como compacto, SUV, ok? E caminhões também, tá bom? Pois bem, e a questão dos veículos autônomos? Eu sempre digo que o autônomo, ele é uma tecnologia, né? Posterior aos veículos elétricos, né? Sempre falo uma frase que o pessoal brinca muito comigo. Eu digo que nem todo veículo elétrico é autônomo, né? Mas um dia todo autônomo será um veículo elétrico, né? Então trata-se de uma transição de tecnologia, ok? E aí existem vários fatores, né, pessoal? Nós temos níveis de automação. E os níveis de automação foi classificado justamente pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos, né? Aqui no Brasil nós temos a SAI Brasil, mas a SAI ela é um órgão mundial, né? Alguns chamam de Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, o qual eu faço parte também, tá? E ela classificou de 0 a 5 esses níveis de automação,
ok? E o que acontece? Vamos falar, vou pegar um exemplo do veículo da Tesla, né, que mesmo eles tendo nível de automação avançado, é indicado que o condutor do veículo esteja ali de olho, porque determinadas situações a pessoa tem que assumir o controle do carro, ok? Então nós temos aí veículos já em teste que não precisa de nenhum condutor dentro, tá? Mas alguns outros você precisa, o condutor precisa estar monitorando o comportamento do carro. E por que tudo isso? Porque o veículo ele é autônomo, mas ele não está conectado com determinadas situações. Por exemplo, nós temos um semáforo, né, que ele fecha e o carro às vezes ele não enxerga esse semáforo fechado. Ele identifica que o trânsito parou, ele identifica os carros que estão ao lado, né, no perímetro, né, de 360 graus, ok? Mas ele não consegue ter conexão com alguns periféricos da cidade, né? Ele não tem conexão com trem, com metrô, que é importante também, e aí nós vamos entrar no conceito de cidades inteligentes e conectadas, né? Connect Smart Cities, ok? E o veículo autônomo ele só vai ter alta eficiência mesmo quando nós tivermos todas as cidades nesse nível de tecnologia, de conectividade, ok? Mas a partir de 2021 nós já falamos que o nível de automação, que é o nível 4, né, o nível máximo é o nível 5, que aí são carros que não têm volante, ok? Para andar em área confinada já estão fazendo isso, tá? O nível 4 nós teremos aí a partir agora do ano de 2020, 2021, nós já teremos vários modelos dispostos no mercado. Pois bem, e como nós temos vários produtos rodando em teste, né, em termos de veículos elétricos e autônomos, aconteceu um fato interessante na China, né? No período aí da quarentena, eles utilizaram carros autônomos para poder fazer a entrega de alimentos, né, de vegetais, ok, mantimentos para o povo. Então eles já estão validando esta tecnologia. Nos Estados Unidos eles estão utilizando ainda um veículo autônomo para poder transportar os testes do Covid-19, ok? Porque isso aí vai poder além de validar o produto, você tem uma eficiência mais rápida no transporte, né? Mais segura, ok? Inibindo a questão de contaminação de pessoas. Mas como está no Brasil essa questão de veículos autônomos? Já existe, né? Mito ou realidade? Pois bem, em 2015, a Volvo já pôs em atividade um caminhão para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar, né, para a indústria de etanol. Então este veículo ele já está trabalhando todos esses anos, já são 5 anos de atividade, ok, para poder validar o projeto. Além do caminhão, nós já estamos vendo também outros implementos agrícolas, como colheitadeira, né, como tratores. Nós temos aí o caso da Case, né, que é uma empresa mundial que já está com tratores autônomos aqui no Brasil. Foi apresentado recentemente, né, e esses tratores eles são bem diferentes, porque eles não têm cabine, não propicia a possibilidade de nenhum ser humano controlar o trator, né? Em cima do trator, dentro do trator, ou dirigir o trator. Não existe essa possibilidade. Ele só é controlado remotamente. Tá ok, pessoal? E lá na campus da USP, na cidade de São Carlos, né, foi desenvolvido também no ano de 2015 um caminhão autônomo, que ele roda lá todos os dias,
sem motorista. Imagine só, você está no campus da USP e passar um caminhão Scania sem condutor, né? É interessante. E esse projeto já está funcionando. O objetivo é atingir milhares de quilômetros, né? Para que a gente possa validar o produto. Além deste caminhão, a USP também tem lá uma Palio Weekend, né? Uma perua Palio, para vocês verem, já está há quase 10 anos em atividade, né? Que também circula no modo autônomo, sem condutor, nível 5, né? Para poder validar os projetos, ok? Mas agora, no ano de 2020, nós tivemos uma surpresa muito boa, né? Uma empresa lá do Sul, a Hi-Tech, né? Ela lançou o primeiro veículo elétrico e autônomo 100% brasileiro. Eles construíram esse automóvel aqui, a Hi-Tech era uma startup, ok? Criou esse veículo autônomo também para andar em locais confinados, em área confinada, ou seja, dentro de aeroporto, dentro de condomínio. Então a tecnologia já está avançando. E nós temos muitas oportunidades que eu sempre digo para os jovens ficarem de olho, né? E os jovens e os reparadores também, né? Porque a tendência do mercado, gente, é mudar e mudar rapidamente, porque são tecnologias novas, né? Antes nós tivemos a transição de tecnologia, mas sempre no motor a combustão. Agora o motor a combustão acabou. Já temos muitos veículos dando manutenção, veículos híbridos, né? Vou dar 2 exemplos, que é o Ford Fusion e o Toyota Prius, e nós não temos mão de obra qualificada para reparação desses veículos, né? Então nós temos aí a questão também de oportunidades em treinamento, certificação, validação, né? Comercialização de peças, partes e componentes, ok? Então fiquem ligados neste mercado, tá bom? Ficamos por aqui. Eu peço a vocês que nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos o canal do YouTube para poder informar sobre os eventos de eletromobilidade que está acontecendo aqui no Brasil. É o canal Alto Spectrum, o canal da mobilidade elétrica no Brasil. Se inscreva, curta e compartilhe. Um forte abraço e foi um prazer estar aqui com vocês.